Hello, my friends! Tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso conhecimento sobre xadrez, mais uma aula sobre o xadrez. E nós estamos naquela parte que a gente chama de abertura, o começo do jogo. Lembra que o xadrez tem 3 partes? Abertura, meio de jogo e final de jogo. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a abertura, como começar uma partida, foram os conhecimentos que nós vimos nas últimas 2 aulas. E agora nós iremos ver um pouquinho sobre quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando elas vão começar uma partida. E para isso você precisa ficar muito ligado, tá bom? Então, hoje nós veremos basicamente quatro erros comuns que as pessoas cometem quando vão começar uma partida. Vamos lá que eu vou apresentar a minha tela para vocês. Então, qual é o primeiro erro mais comum? Anota aí para você não esquecer, hein? Fica ligado. Tá? O primeiro erro mais comum é você perder tempo. Quando a gente vai começar no jogo de xadrez, a gente percebe que os exércitos estão separados um do outro. Os exércitos estão longe do outro. E aí, quem começa o jogo de xadrez? São as brancas ou as pretas? As brancas, não é? Mas elas têm mais tempo no relógio do que as pretas? Não, elas têm o mesmo tempo. Então não se trata de um tempo do relógio, se trata de um tempo de jogada. Então, como as brancas começam o jogo, elas têm uma ligeira vantagem. Por quê? Porque elas estão começando a iniciativa. Elas vão ditar as regras, por assim dizer, do jogo. Elas que vão ter uma ligeira vantagem. Imagine que você está numa batalha de esgrima. Esgrima é aquele esporte que tem a espadinha, né? E se eu puder fazer o movimento primeiro que você corre um pouco de perigo. Por quê? Porque se eu não conseguir desviar, talvez eu já me dê mal no começo do jogo. E assim acontece um pouco no xadrez. Se você não prestar atenção, o seu adversário pode começar já com uma grande vantagem sobre você. Então você precisa ficar muito atento. E aí, como é que funciona? Como eu falei, as brancas começam jogando. E elas sempre têm um lance à frente das pretas. Elas estão pensando um lance à frente. E aqui nesse caso, as brancas começaram junto com as pretas. Só que é muito comum das pretas fazerem essa jogada aqui, ó. Olha lá o que elas estão fazendo. Elas estão perdendo tempo. André, como assim? Explica para mim de novo. Não entendi. Olha, enquanto as brancas estavam aproveitando para colocar as peças em jogo e lutar pelo centro, as pretas estavam querendo fazer esse movimento com a torre, para atacar o cavalo. Mas olha o tanto de tempo que ela perdeu. Por quê? Enquanto as pretas desenvolveram apenas uma peça, colocaram apenas uma peça em jogo, que foi a torre, as brancas colocaram o cavalo, o bispo e o roque, que é chamado de lance de desenvolvimento também. Então, enquanto as brancas colocaram 3 peças em jogo, as pretas colocaram apenas uma. Ah, André, mas isso não tem problema. Claro que tem, porque olha aqui, ó, quem vai conseguir mobilizar um ataque mais rápido agora? As brancas ou as pretas? Olha lá como as brancas já estão mobilizadas, ó. Pronto. As brancas vão conseguir atacar com muito mais facilidade. Por quê? Porque elas já estão com muito mais peças à frente da branca. A branca está para trás. É como se fosse o exército dormindo. O quê? Acabou de acordar e o outro já está pronto para a batalha. Lógico que quem está pronto para a batalha vai ter uma vantagem. Então a gente deve ficar atento para não perder tempo. Não deixar o nosso adversário colocar muitas peças em jogo enquanto a gente não colocou nenhuma. Nesse caso ainda por cima, as pretas não vão conseguir fazer mais o castelinho. Por quê? Porque abriram a janela, a porta, o portão do castelo e ainda moveram a torre. Então, o castelinho já não pode fazer. Já complicou para as pretas, porque elas vão ter que gastar muito mais lances para tirar essas peças entre o rei e a torre para conseguir fazer o roque do outro lado, do castelão. Então, o primeiro erro muito comum é o erro de perder tempo no começo do jogo. Ficar movendo a mesma peça
mais de uma vez. Muita gente fica vendo a mesma peça várias vezes, e aí isso acaba fazendo com que você perda tempo. A maioria das vezes é isso, ó. Igual aqui, ó. Enquanto as pretas movimentaram 1, 2, 3, 4, as 4 lances movimentaram 4 peças diferentes. As pretas, em 4 lances, movimentaram 2 peças, porque a torre tem que fazer 1, 2. Então, olha o tanto de tempo que ela perdeu, né? Fazendo exatamente isso. Segundo ponto é justamente colocar as peças cedo demais em jogo. Quais peças, André? São todas as peças? Não. São algumas peças específicas que você deve evitar de colocar no começo do jogo. A principal delas são a dama e a torre. As principais, dama e torre. Por que, professor? Por que colocar essas duas peças no começo do jogo não é bom? Vamos ver. Primeiro, por quê? Elas são peças muito valiosas. A torre vale quantos reais? 5. E a dama, 9 reais. E aí, no início do jogo, eu tenho várias peças que valem R$1, R$3. E elas, obviamente, vão tentar trocar a peça que vale menos por uma que vale mais. Se eu conseguisse te dar R$1 para ganhar 9, claro que eu vou querer. Eu vou ganhar R$9 e eu vou te dar só um. É claro que eu vou querer trocar um peão por uma dama. Então, ela corre muitos riscos, ela corre muito perigo. É como se fosse uma queimada. Você está jogando queimada, a bola voando, e a dama entra lá no meio do jogo muito cedo. O que vai acontecer? Tem um monte de adversário do outro lado que vai tentar pegar ela logo no começo do jogo. E eles vão mirar só nela. Vai mirar só nela. Ela, uma hora, não vai conseguir desviar de tantos golpes. Agora, se você coloca outras peças que valem menos na frente, a bola vai queimar essas peças, elas vão sair e então elas vão ter te protegido. Só que ao mesmo tempo que das suas saíram alguns, do outro time também saíram outros. Então eu consigo me defender melhor. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que evitar de colocar a dama muito cedo no jogo, a torre. Um exemplo disso, que a gente vai ver um mate básico mais na frente, chama mate do pastor, é justamente se o seu adversário não souber jogar, beleza, você pode se dar bem, mas se ele souber, você pode se dar mal, você corre risco de perder sua dama muito cedo. Por quê? Você sai com ela muito cedo. Olha nesse caso, ó, a dama coloca aqui porque o bispo está protegendo, então ela está mirando capturar esse peão e dar o checkmate no rei. Só que as pretas se ligam e defendem. E aí a branca tem que ficar recuando, ó. E ao mesmo tempo que a branca recua, eu vou aproveitando para colocar várias peças em jogo, ó. E agora eu estou atacando a dama e protegido pelo meu cavalo. Então olha aqui, a dama, além de ter saído muito cedo para o jogo e ficado correndo o risco de ser capturada, eu ainda perdi tempo, porque olha, eu mexi a dama uma vez, mexi a dama 2 vezes, e depois vou ter que mexer a dama uma terceira vez ainda, para fugir do ataque. Então eu estou fazendo o quê? Estou perdendo tempo. Nesse mesmo período, as pretas aproveitaram para colocar várias peças em jogo. Então, cuidado, evite sair, assim como a gente viu no outro exemplo, que eu saí com a torre também muito cedo no jogo, evita sair com a dama muito cedo no jogo. Ó, nesse exemplo mesmo, ó, eu poderia, ó, olha lá, ó, atacar a torre. E aí? Olha o risco que a torre está correndo de ser capturada e perder uma peça que vale muito dinheiro. O terceiro erro também muito comum. Já anotaram o primeiro? Lembrando, o primeiro é perder tempo, ficar mexendo na mesma peça várias vezes, né? O segundo é colocar as peças importantes no início do jogo, muito cedo. E o terceiro é não calcular na hora de capturar, não fazer as contas na nossa cabeça, não pegar a calculadora e pensar, será que vale a pena eu capturar essa peça? Quantos reais vale a minha peça? Quantos reais eu vou conseguir na troca com outro? Será que essa peça dele está protegida, sim ou não? Você tem que pensar nisso. Então, por exemplo, digamos aqui, ó, o bispo branco está atacando o peão preto. O peão preto vale quantos reais? 1.
Quantos reais vale o bispo? 3. Se eu capturar esse peão preto, tem alguma peça protegendo ele? Sim ou não? Não, não tem nenhuma peça. Ó, esse peão aqui ele só está protegendo até aqui, ó. Então não chega. Esse peão está isolado, igual a gente viu na aula passada, isolado. Então eu posso capturar ele e sair ganhando. Eu ganho R$1, não aconteceu nada comigo, tá tudo certo. Agora, digamos que ele tivesse protegido pelo outro peão. Ó. Ele está protegido. Ó. Será que vale a pena eu capturar ele? Ó, eu estou trocando R$3 por R$1. Ó. Eu vou vamos fazer a conta. Ó. Se eu capturar ele, eu tenho alguma peça protegendo? Tem. O peão dele vai me capturar de volta. Isso significa o quê? Que eu vou estar dando R$3 para o meu adversário e ele vai me dar só 1. Quem vai sair ganhando? Ele. Imagina que eu te dei R$3, você me deu R$1, você está ganhando. Você tem R$2 a mais do que eu. Então a gente deve pensar nessas trocas, principalmente algumas trocas que são mais longas. Por exemplo, ó, tem mais peças protegendo. E às vezes tem umas lá de longe que a gente não percebe que estão protegendo. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Será que vale a pena capturar esse peão preto? Vamos ver, ó. Eu capturo, aí ele captura, aí eu capturo, ele captura. Quem vai sair ganhando? Eu vou ganhar 1 mais R$3, ou seja, vou ganhar R$4. Ele vai ganhar 3 mais R$3. Então ele vai ganhar 6. Eu vou dar 4, ou eu vou pegar 4 e vou dar 6. Ele vai sair ganhando, ó. Captura, 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 captura. Olha lá. Ele ganhou R$6 e eu ganhei 4. Então, não vale a pena eu seguir nessa. Então, só que isso a gente tem que fazer o quê? Pensar antes de jogar. Porque depois que você jogou, já era. Depois que você jogou, não, eu não quero mais, não. Já era, você já jogou. Então, peça tocada é peça movida. Você tem que pensar antes de jogar. Se você jogou, vapo, já era. Esse é um erro muito comum também. E o quarto erro e o último da nossa aula de hoje é justamente abandonar o topo da montanha. Se a gente viu que fazer o certo, né, uma coisa boa para começar bem uma partida a primeira é lutar pelo centro, a gente já viu que não lutar pelo centro é um erro terrível, pode custar a partida. Se eu deixo o topo da montanha de lado, como é que eu vou olhar, ver a movimentação das tropas do meu adversário? Então, nesse caso, ó, por exemplo, ó, as brancas aproveitaram para lutar pelo centro e as pretas simplesmente esqueceram do centro. Ó. Olha lá. As brancas têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peças atacando o centro. E olha as pretas. 1, 2. Quem será que tem vantagem? As brancas, obviamente. E além disso, as pretas ainda ficaram mexendo com a mesma peça várias vezes e perderam tempo. Perderam tempo. Então, elas cometeram 2 erros comuns. Então, quando a gente vai jogar, lembre-se que você deve lutar sempre pelo topo da montanha. Não lutar pelo topo da montanha, abandonar ele, é um erro comum e que você deve evitar. Não vou cometer esse erro. Eu vou lutar pelo topo da montanha. Eu não vou ficar mexendo na mesma peça várias vezes. Não vou perder tempo. Eu vou pensar antes de fazer as trocas. Eu não vou ficar perdendo material. E eu vou também colocar as peças que valem menos primeiro no jogo, para depois pôr a dama, para evitar de eu perder uma peça que vale muito, muito dinheiro mesmo. Tá bom? Então, na nossa aula de hoje, nós vimos justamente sobre a importância de nós ficarmos ligados para não cometermos 4 erros muito comuns, que é perder tempo, mexer a mesma peça várias vezes, não lutar pelo topo da montanha, não lutar pelo centro, não pensar antes de trocar, de capturar as peças e acabar perdendo material, e também colocar as peças muito cedo em jogo. Isso pode custar muito para a gente. Para você aprender e fixar um pouco mais esses conhecimentos, você pode
jogar uma partida para você poder aplicar esses conhecimentos, tanto os conhecimentos da aula anterior sobre como começar uma partida, sobre como os conhecimentos sobre como começar uma partida e erros para se evitar. Na próxima aula, nós veremos outros erros comuns na abertura. Então, não perca e até a próxima. Valeu!